convite que você me fez. É um prazer estar aqui com você e com o Cláudio Honor, que já tenho ouvido algumas palestras dele, algumas lives dele, muito interessantes. E você me perguntou sobre a contextualização, né? O primeiro aspecto da sua pauta é a contextualização. Eu acho que a gente parte assim do que nós estamos vendo, né? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um mundo com estamos enxergando, né? Estamos vivendo duas grandes vertentes, né? Primeiro, um mundo de grandes tensões e conflitos, né? Na Ucrânia, na China, na África, e na China, quando eu falo, é Taiwan, Estreito de Taiwan, Mar do Sul da China, na África, e agora o mais novo, né? Um conflito no Oriente Médio envolvendo a Palestina e Israel. Então, um lado, você vê grandes conflitos, grandes tensões. Essa é uma característica. Você vê logo no noticiário, né? Você vê isso aí, né? E, de outro lado, você vê grandes articulações. Grandes articulações. Os Estados Unidos fazem tentativas várias de reuniões e tal, e articularam fortemente, nesses últimos tempos, a OTAN, é a maior articulação dos Estados Unidos, protagonizaram uma ampliação da OTAN, é a maior articulação dos Estados Unidos, e estão continuando a ampliar, né? Então, articulação. Mas você vê também uma série de articulações por outro lado, né? BRICS é uma articulação importante. Os fóruns que a Rússia tem realizado, né? Fórum de São Petersburgo, Econômico de São Petersburgo, o Fórum da Rússia com países da África, agora, por último, o Fórum da Rússia com países da América Latina, a atividade da diplomacia chinesa extremamente desenvolvida, ativa. Você vê uma série de acordos sendo feitos, né? Com o Irã, Arábia Saudita com o Irã, né? Então, E a articulação da Organização de Cooperação de Xangai é uma outra grande articulação. Então, quero marcar essas duas características. Quando você olha para o mundo, o que você vê? Grandes conflitos e tensões, né? E grandes articulações. Grandes articulações. Agora, eu pergunto o seguinte, por que isso acontece? Né? Por que você vê isso? Porque você vive num mundo multipolar. Essas coisas todas acontecem porque o advento do mundo multipolar estimulou essas coisas a acontecerem. E o mundo, então, vive nessa característica. O mundo é um mundo multipolar ou policêntrico que nasce, né? E os Estados Unidos, que luta, junto com o Ocidente, que eles chamam de Ocidente coletivo, terrivelmente para não perder mais a hegemonia do mundo unipolar. Então, a luta se dá pela consolidação do mundo multipolar, de um lado, e, do outro lado, os Estados Unidos, imperialista, em aliança com o Ocidente coletivo, lutando para não perder mais posições. É um mundo em ascensão, de um lado, e um mundo em decadência, em descenso, de outro lado. Isso é o que acontece. Então, recapitulando, o que você vê no mundo, com essas duas características, e o porquê que você vê isso no mundo, né? Então, eu advogo já há algum tempo que nós vivemos numa realidade multipolar, num mundo multipolar. Embora nascente, com dificuldades, etc., coloca a seguinte questão. Esse problema do mundo multipolar, ele tem dois aspectos. Um aspecto objetivo, né, da realidade que vai se impondo por ela própria,
e o outro lado subjetivo, das forças políticas que atuam, que pode apressar ou atrasar esse processo. Os Estados Unidos jogam para atrasar, para boicotar, para que ele. E esses outros países que eu falei, eles jogam para apressar, para consolidar, né, um processo de um mundo mais igualitário, mais democrático, né, que seria um mundo multipolar, um mundo do ganha-ganha. Né? Por que eu defendo essa posição? Por que eu falo isso? Quais são as condições para você definir que existe um mundo multipolar, são de potências mundiais? Primeiro aspecto, você tem que levar em consideração aspectos militares, aspectos econômicos, aspectos financeiros, aspectos políticos, diplomáticos. Né? Nos aspectos militares, tem que ter potências nucleares, com poder de dissuasão de uma para com a outra. E a Rússia, já entrando concretamente, reconstruiu com sucesso, já há algum tempo, o seu complexo industrial militar. Né? Então, não são só potências regionais, são potências mundiais, né? Que se projetam pelo mundo afora. Né? Você vê como é que a China se projeta com essa iniciativa do Cinturão Rota, que é uma iniciativa, né, professor Claudio Honor, que já abarca mais de 100 países. A Rússia construindo uma articulação eurasiana, da Eurásia, iniciativa da Eurásia, né, com fóruns diversos e tal. Esses países precisam de ter capacidade para combater, em termos militares, com meios modernos de tecnologia militar. Você veja a guerra da Ucrânia, Albérico, é uma guerra altamente eletrônica. Você localiza as tropas, localiza tanques, localiza outros veículos, localiza tudo por satélite. E manda drone suicida, que voa quilômetros de distância, né? E vai no ponto exatamente. Né? Mas o ponto alto dessa tecnologia é a tecnologia hipersônica, hypersonic, como diz o outro, né? Que a Rússia é pioneira, a China também domina, e que os Estados Unidos estão muito atrás, muito atrás. Ainda não são capazes de impedir a ação dos mísseis hipersônicos. Hoje você tem uma guerra com sensores. Os sensores eles são capazes de localizar tudo, né? Satélites com sensores e tal. É preciso que o país tenha uma grande força ativa e que tenha reservas, né? Você vê a Rússia tem reservas, tem uma força econômica, tem matérias-primas, etc. Né? É preciso que hajam alianças estratégicas. Né? Então, você veja só, Albérico, a aliança que a Rússia tem com a China é uma aliança estratégica, granítica, infinita, como eles próprios dizem. Os dois dirigentes dizem, o Xi e o Putin, eles dizem isso. Essa é a principal característica do mundo multipolar. Essas potências com esse poderio todo e em aliança estratégica. A aliança é o principal aspecto do mundo multipolar. A aliança da China com a Rússia. E também uma série de características econômicas. Né? Você, por exemplo, tem uma China pujante, né? Que cresce absurdamente. Agora, nesses últimos meses, aí, eles vêm fazendo uma campanha de que a China está em crise, de que, né, foi capa sucessivas vezes da revista The Economist, né? Sucessivas semanas, né? Que a China não ia dar certo, que a China estava quebrando, que a China não sei o quê, que a China jamais iria alcançar os Estados Unidos e tal, não sei o quê.
E a previsão para o crescimento da China este ano é 5,2%, crescimento do PIB. Né? E você tem, hoje, esses países altamente empenhados, através do BRICS, em estabelecer outra ordem monetária internacional, que fuja ao dólar, que substitua, que seja alternativa ao dólar. E estão procurando já uma boa parte do comércio que a Rússia faz com a China, com a Índia e com outros países, já usando moedas próprias. Né? E esses países procuram se fortalecer muito em ouro. Compram ouro. Eu acho, então, que a contextualização do mundo, segundo você colocou, né, é isso. É um mundo multipolar, com essas características, essas potências existem. Né? Por último, eu queria dizer só o seguinte: você pegando para um esforço didático aqui para os nossos ouvintes, né? Você teve, depois da Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha destruída, né? Estados Unidos e Inglaterra conseguiram se sair bem da guerra, a Alemanha se reconstruiu em 20 anos, e na véspera da Segunda Guerra Mundial você tinha um mundo multipolar. Você tinha a Alemanha, você tinha os Estados Unidos, você tinha a Grã-Bretanha, você tinha o Japão militarista, Japão militarizado, né? Saíram da guerra, a Segunda Guerra, duas potências mundiais: a União Soviética e os Estados Unidos. E o mundo viveu bons anos como um mundo bipolar.